bem-vindos todos que estão entrando. Para quem ainda não participou, para quem ainda nunca assistiu a nossa live, aqui é a live dos jovens e adolescentes da IBANE, da Igreja Batista Nacional em Itaberaba. Estamos iniciando mais uma noite juntos aqui. Lembrando sempre que nós estamos em quarentena, então não estamos tendo nossas reuniões presenciais e esperamos logo em breve, aí no mês de abril, já voltarmos às nossas reuniões. Queria fazer uma oração, enquanto os irmãos estão entrando aí, para nós já darmos início de fato à nossa palavra de hoje. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai, na Tua presença, Pai, meu Pai querido, nós queremos entrar nessa noite, Pai, para lhe render graças, Senhor, por mais um dia estarmos na Tua presença, por estarmos falando contigo, por já estarmos aqui nesse momento te louvando, Pai, muito obrigado por esse privilégio de estar, Senhor, sentindo a Tua presença, Senhor, independentemente de onde nós estivermos, Senhor, se na nossa casa, se na igreja, ou na rua, Senhor, mas Deus, nós falando contigo, nós podemos sentir o Seu tocar, a Tua presença, o Seu mover, o Teu Espírito Santo, Senhor, operando em nossas vidas. Muito obrigado. Quero te pedir por essa noite, por essa palavra que vai ser dita, Senhor, tudo que for feito seja para a Tua glória, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, para os que estão entrando aí, como eu falei no grupo, no grupo dos jovens aí, dos adolescentes, a gente vai começar hoje uma série de palavras, de estudos sobre o livro de Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 11, ele fala sobre os heróis da fé. E interessante que, bom, nós mandamos hoje no grupo lá, a mensagem falando sobre o tema. E antes de iniciar, eu queria falar que eu mandei lá, a imagem, a arte da reunião, e eu mandei com uma figurinha do Robin, embaixo lá. Não sei se vocês estão recordando aí, da nossa arte. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro herói da fé que a Bíblia fala no livro de Hebreus, que é Abel. E eu mandei lá a figurinha do Robin, e eu não vou falar quem, Alguém mandou uma mensagem no meu privado aqui, alguém da nossa igreja mandou, falando, nossa, quem não entende de anime fez certinho, porque o Robin é um cara que todo mundo queria matar, não sei o que, ele mandou mais ou menos assim, E o que tem a ver o Robin com Abel? É um super-herói, qual que é a relação de Robin com Abel? Então eu vou falar agora para vocês a relação do Robin com Abel. Quando a gente fala de super-heróis, super-herói forte, imagina um Capitão América, um Super-Homem, o Thor, ou quem mais aí? Quem mais tem de super-herói forte aí? Falam pra mim. Superman, Batman, Homem de Ferro. Quando a gente fala desses super-heróis vamos supor que a gente vai fazer, hipoteticamente, a gente vai fazer uma comparação de personagens bíblicas com heróis, Que personagem bíblico vem na sua mente quando você fala de um super-herói forte, Um cara musculoso, um cara forte? Qual a imagem que vem na sua cabeça, na Bíblia, Me ajuda aí, irmão. O que vem? Sansão? E aí, pessoal, ajuda aí. Grande Mano Menezes. Quando fala de um super-herói forte aí, tipo Super-Homem, Batman, Superman, que personagem da Bíblia vem na sua cabeça? No mínimo é um personagem forte, Então na minha cabeça a primeira pessoa que vem é Sansão, O cara é um personagem forte, Ou também pode falar de Moisés, talvez, Que era um cara que tinha uma personalidade muito forte, ou Paulo, talvez, Que também, antes de aceitar Jesus, ele era um perseguidor do evangelho, ele gostava era de matar os cristãos, Então ele era um cara sanguinário, digamos assim, Então quando a gente fala de super-heróis fortes, vem isso na cabeça, A Fátima falou Davi, verdade, Fátima? Davi quando ele já era adulto, Porque quando ele era mais jovem também ele era esculachado lá, pelos exércitos filisteus, tanto que Golias, quando Davi foi lá falar com ele, falou, vocês estão mandando quem aí para falar comigo? Vocês estão achando que eu sou o quê? Vocês estão mandando animal para falar comigo?
quem é Davi, né? Ele quis dizer assim, quem é Davi na fila do pão para vir querer falar comigo? Mas de fato Davi, quando ele cresceu, virou rei, ele virou um grande soldado, né? Um grande líder de guerra, né? Então Davi de fato ele era um cara que vem em mente quando fala um super-herói forte assim. Mas o nosso super-herói de hoje, o nosso personagem da Bíblia de hoje, a gente vai falar sobre Abel, né? Quem conhece a história de Abel, não sei vocês, irmão, mas quando me fala Abel, o que vem em mente, assim, a primeira coisa? Irmão de Caim. Sim, mas como que você fala assim, como que seria Abel, assim, fisiologicamente, assim, a fisionomia dele? O que vem na minha cabeça, assim, ele era pastor de ovelhas, né? O que vem na minha mente? É uma pessoa calma, tranquila, né, não muito forte, né, porque ele nem usava muito a força dele, ele ficava só pastoreando ovelhas. Então, quando eu fiz a analogia, que eu pus lá o Robin como a figurinha de hoje, né, que seria o super-herói Abel, né, o super-herói da fé, Abel, é justamente por isso. E quando a gente fala de Abel, vem na minha mente, pelo menos, uma pessoa mais calma, mais pacata. Ele era uma pessoa tranquila, e não era uma pessoa muito forte, né? E indo para o mundo aí dos super-heróis, né, que a gente conhece aí, que herói que você pode dizer que é um cara que não é tão forte assim, igual esse que eu falei, Super-Homem, Batman, Homem de Ferro, né? Seria o Robin, né? Porque o Robin, primeiro que ele não tem superpoder nenhum, né? Ele é igual o Batman, só que o Batman ele é fortão, né? Musculoso. O Robin não, o Robin é um jovem, uma criança praticamente, um adolescente. Então quando a gente fala do Robin, a primeira coisa que vem na mente é isso, é um super-herói, mas não muito forte. Então quando eu fiz a figurinha e coloquei lá, hoje a gente vai falar do primeiro herói da fé, né? Que é Abel, né? Mais próximo, né, de Abel na Bíblia, né? A nossa vida secular seria Robin, entendeu? Pessoa que me perguntou no meu privado, por que você colocou Robin de figurinha e Abel, o que tem a ver? É mais ou menos por isso. Espero que vocês tenham entendido. Bom, para nós iniciarmos então a nossa live de hoje, a nossa palavra na verdade, como eu já falei para vocês, nós estamos estudando a partir de hoje sobre os heróis da fé que estão no livro de Hebreus. Então, se você tiver sua Bíblia aí, eu já quero convidar você a abri-la rapidamente aqui no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, diz assim, do versículo 1 ao versículo 4. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, né, tudo que nós vemos, não foi feito do que é visível. Então, e o número 4 agora, o versículo diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Amém? Só para nós darmos aqui um panorama geral, né? O livro de Hebreus ele foi escrito, né, por um autor desconhecido, né? A Bíblia não cita quem é o autor. Uns dizem que é Apolo, outros dizem que é Judas, outros dizem até que é Paulo, né? Apesar das evidências não serem tão fortes. E o livro de Hebreus no capítulo 11, né? O autor de Hebreus no capítulo 11, ele escreveu esse capítulo justamente para falar ao povo hebreu que a salvação ela não vem por obras, ela vem pela fé. Rosângela, Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, do 1 ao 4 que eu li aqui, tá bom? Então, hoje nós vamos falar no versículo 4 sobre o primeiro dos heróis da fé. Novamente eu vou ler para vocês. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas.
E embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Se a gente for fazer um estudo profundo aqui sobre Abel, acho que a gente vai ter que fazer mais umas 2 ou 3 lives aí para poder abranger todo o assunto, né? Então a gente vai se ater nesse estudo aqui, né, sobre esse herói da fé, sobre uma parte da vida dele. Eu queria ler com vocês agora o texto do Antigo Testamento que fala sobre Abel. Então, se você puder abrir sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Então, só para contextualizar aqui, né? Então, para quem talvez não conheça, Caim e Abel, eles eram filhos, do 1 ao 5. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Esse texto, né, imagino que todos conheçam, e ele fala sobre 2 irmãos, né, 2 irmãos que eram filhos de Adão e Eva. O primeiro deles era Abel, e a Bíblia nos diz que Abel, ele era pastor de ovelhas. E o irmão dele, Caim, ele era agricultor. Então cada um deles tinha uma profissão, e qual que era a semelhança dos dois, né? Além de serem irmãos, ambos eram pecadores, né? E sendo pecadores, naquela época, na época de Gênesis, quem era pecador necessitava fazer ofertas para que os seus pecados fossem perdoados, né? Então, durante todo o Antigo Testamento, a gente está repleto de casos, de exemplos em que as pessoas que pecavam deveriam fazer ofertas a Deus para que seus pecados fossem perdoados, né? Então, se você quiser ler na sua casa aí, se tiver interesse, no livro de Levíticos, capítulo 1 e capítulo 4, ele fala justamente sobre isso, sobre oferta, sobre o pecado, sobre a culpa, né? A oferta que deveria ser feita, né? Derramamento de sangue animal para ser perdoados os pecados. E na verdade o sangue do animal não trazia o perdão dos pecados, na verdade era mais o que o sangue representava, né? O sangue representava de fato Jesus, né? O sangue de Jesus que seria derramado lá na cruz muitos anos depois, né? Então, na verdade, esse é o contexto, né? Então, se você quiser na sua casa, tiver interesse, você pode estudar sobre isso. Então vamos falar de Abel, né? Que é nosso primeiro herói da fé. O texto aqui nos fala que ambos, Caim e Abel, ambos trouxeram uma oferta. Só que aí que está uma curiosidade, né? Porque a Bíblia fala aqui que uma das ofertas Deus aceitou e a outra Deus não aceitou, né? Então, como eu falei para vocês, Abel, ele era um pastor de ovelhas, né? Então ele trouxe o melhor do que ele tinha do seu rebanho, né, para oferecer a Deus. Mas Caim, por sua vez, né, ele trouxe uma oferta do fruto da terra. Então, como ele era agricultor, né, ele trouxe uma oferta de frutas, talvez, legumes, né? A Bíblia não especifica exatamente, mas do que ele fazia, né? Ele trouxe frutos da terra. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje, meu amado, minha amada, meu jovem, adolescente, adulto, todos que estão ouvindo, por que Deus ele aceitou só uma das ofertas, né? Por que a oferta de Abel ela foi excelente e a de Caim não foi excelente? Por que Deus aceitou só uma das ofertas, né? E eu tenho para te perguntar, assim, os dois não trouxeram ofertas, né? E os dois não trouxeram ofertas do que eles sabiam fazer, ou seja, Abel ele era pastor de ovelhas, então ele trouxe uma ovelha.
Caim, ele era agricultor, então ele trouxe frutas, legumes e fez lá uma oferta a Deus. Então, ambos trouxeram ofertas daquilo que eles sabiam fazer. E aí que vem a pergunta, por quê? Por que Deus ele aceitou só a oferta do nosso herói da fé, que é Abel, e ele não aceitou a oferta de Caim? E eu queria perguntar para a Bianca de Silva Guizé, por que você acha que Deus... Qual que é a sua opinião? A gente já conversou um pouquinho hoje, mas queria que ela externasse também para vocês aí. Por que você acha que Deus ele não aceitou a oferta de Caim e só aceitou a de Abel? Primeiro, o Senhor ele sempre sonda o coração da pessoa quando ela vai levar alguma coisa para ele. E Deus ele olhou para dentro dos dois. Ele olhou para dentro de Abel e ele olhou para dentro de Caim, né? Em primeiro lugar, Abel ele fez exatamente aquilo que Deus queria. Ele ofereceu um sacrifício de sangue de animal. E Caim não. Caim ofereceu algo que ele achou que era certo. Ele ofereceu aquilo do que ele trabalhava. Ele era agricultor, então ele ofereceu frutas, plantas, coisas que tem a ver com a profissão dele. Só que não era isso que o Senhor tinha pedido, né? Então ele já errou daí. E quer que eu fale mais? Pode falar. E aí já começou nessa. Ele não teve tanta fé assim, porque se ele tivesse fé de verdade no Senhor, ele teria feito exatamente aquilo que o Senhor pediu. Ele poderia ter ido até o irmão, pedido uma ovelha, pedido para ele oferecer o sacrifício certinho para o Senhor, exatamente como o Senhor pediu, mas não. Ele preferiu oferecer aquilo que tinha a ver com a profissão dele. Errado, porque a gente não tem que oferecer aquilo que a gente acha. A gente tem que oferecer aquilo que o Senhor pede, exatamente, né? Aí ele já errou daí. E aí quando o Senhor... Pode continuar? E aí quando o Senhor se agradou da oferta de Abel e falou pra Caim, Caim, não é bem isso. Caim já se revoltou e começou o sentimento da inveja. Não sei se foi a partir dali ou se ele já tinha. Mas aí isso só alimentou uma ira contra o irmão dele, né? Então ele começou a invejar bastante o irmão. E o pecado, o diabo achou uma grande brecha para trabalhar e operar na vida de Caim. Certo. Perfeito. Então são vários motivos, né? Você falou aí que Caim tinha inveja, né, de Abel, pelo fato de Caim não ter feito o que Deus mandou, né? E que dois motivos principais que fizeram com que Deus não aceitasse a oferta de Caim e aceitasse só a oferta do nosso herói da fé, que é Abel. E a primeira já foi dita aqui, né? Que de fato é o fato que Deus ele olha o coração, né? E a Bíblia é clara que quando diz, né, no versículo 4, que Abel, aqui eu estou lendo na Nova Versão Internacional, diz assim: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, né? Em outras traduções dizem as primícias. Então você consegue ver que Abel ele não deu uma oferta qualquer para Deus, né? Ele poderia muito bem ter pego uma ovelha lá das que ele tinha e oferecido para Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então ele trouxe algo especial, né? Ele trouxe o melhor que ele tinha. E por que o Abel talvez fez isso, né? Porque ele sabia, ele tinha a convicção que tudo era de Deus, né? E uma vez que ele tem essa consciência que tudo é de Deus, ele chegou à conclusão que ele deveria dar o melhor, porque nada era dele, tudo era de Deus, né? Imagino que ele teve um dos pensamentos dele foi justamente esse. E foi por isso então que ele trouxe a oferta melhor que ele tinha, né? Não foi uma oferta qualquer, foi uma oferta especial. Quanto a Caim, o que dá a entender aqui, né? É que Caim ele meio que seguiu um mero protocolo, né? Ele trouxe do fruto da terra, só que não era o melhor. A Bíblia diz aqui, né, no versículo 3 do capítulo 4 de Gênesis, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, ponto. A Bíblia não dá ênfase em como que era aquele fruto, só fala que era um fruto da terra. E no versículo 4, como eu falei aqui,
a Bíblia diz que Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, ou seja, trouxe as primícias, trouxe algo especial, uma oferta especial, né? E dentro do que a Bia mesmo falou aqui, que Deus, ele conhece o coração da gente, né? Então ele não é um Deus superficial que ele olha o exterior, né? Quando fala sobre exterior, já me vem na mente na hora aquela passagem de quando Samuel foi ungir o rei de Israel, e ele foi, né, na casa de Jessé, e haviam tantos filhos de Jessé, e ele foi lá e escolheu Davi, que estava lá rejeitado, né? Estava lá de escanteio. Só que Deus conhecia o coração de Davi, né? Só que por fora, assim, né, o que atraiu Samuel na ocasião foi Abimeleque, né, que era um homem forte, um homem, né, experiente de guerra, enfim. Só que Deus, amados, ele olha o coração, né? Então aí que está a diferença, o ponto, né? Então a primeira lição que Deus nos dá nessa passagem, e o porquê de fato que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel, é porque Deus conhece a intenção da gente, galera. E Deus, ele viu que Abel foi com a melhor das intenções, só que não só com intenções, ele foi com atitudes, ele foi... Imagina que ele estava lá, tinha um rebanho grande, né? Ele foi lá, olhou o que era melhor. Imagina que tinha 100, 200, 300, não sei. Mas eu creio, Deus, sei lá, colocou na minha mente agora que talvez Abel foi lá e procurou o que era melhor, o que viu se tinha machucado, viu se tinha imperfeição. Não é esse. Ele foi com todo carinho, com todo cuidado, escolheu o que era melhor, né? E Deus, ele reconheceu isso em Abel, e por isso ele aceitou de fato a oferta de Abel. E o que isso nos dá de lição, meu amado? Que Deus, ele quer de mim, de você, o melhor, né? E só que ele não quer somente o melhor do nosso dinheiro, o melhor das nossas posses. Ele quer o melhor em tudo, né? Ele quer o melhor do nosso tempo. Ele quer que quando a gente tem um tempo vago, a gente use esse tempo para aprender dele, para estudar, para falar de Jesus para outras pessoas. E da mesma forma que ele quer o melhor do nosso tempo, eu também creio que ele quer o melhor de nós e dos nossos dons. Eu entendo que todos nós temos dons, né? E o que Deus, ele quer das nossas vidas? Ele quer que nós usemos esses dons na obra dele, né? Eu tenho certeza que todos que estão assistindo essa live têm alguma coisa que sabem fazer de especial, ou sabem mexer no computador, ou sabem mexer em manutenção, ou sabem mexer em finanças, ou sabem mexer em computação, não sei, irmãos. Eu tenho certeza que cada um aqui tem o seu dom especial da parte de Deus. E é aí que entra. Deus, ele quer que você use esses dons de forma especial na obra dele, para que através desses dons a sua obra possa avançar, né? Então essa é a primeira lição que esse texto nos dá. E Deus, ele nos quer o melhor do nosso tempo, e ele quer o melhor dos nossos dons. Ele quer que nós usemos os nossos dons na obra dele. E se nós tivermos essa atitude, Deus de fato, ele vai aceitar a nossa oferta. Porque Deus, diferente do homem, né, Deus conhece o coração da gente. Então ele vai aceitar a nossa oferta quando ele vê que nós estamos sinceros diante de Deus, que a gente está nos esforçando, que a gente está dando o melhor, e quando a gente tem um tempo, a gente quer dedicar esse tempo a aprender da palavra do Senhor. Só que aí, irmãos, vem um segundo ponto, né? Eu creio que não foi só por isso que o Senhor não aceitou, né, a oferta de Caim e aceitou a de Abel. Antes da gente ir para esse segundo ponto, né, e aí a gente já terminar aqui nossa explanação sobre o nosso herói da fé, que é Abel, a gente tem que estudar um pouquinho sobre o que os teólogos dizem sobre esse texto de Gênesis, capítulo 3 e capítulo 4, né? A Bíblia não especifica exatamente, mas muitos teólogos dizem que Deus, de fato, ele pediu uma oferta para Abel e para Caim. A Bíblia não fala, se você ler o texto aqui, a Bíblia só fala que Caim e Abel foram levar uma oferta a Deus. Em nenhum momento fala que Deus pediu, mas esses teólogos, a maioria dos teólogos creem que de fato Deus, ele pediu uma oferta, né, a Caim e Abel. Só que ele não pediu simplesmente assim, tragam a oferta para mim, né?
nesse pedido de oferta, Deus ele estabeleceu alguns parâmetros para que Caim e Abel pudessem trazer essas ofertas. E tanto Caim como Abel, eles ouviram de alguma forma, talvez Deus falando com eles, ou Adão falando com eles. Adão já tinha tido uma experiência próxima com Deus, né? A Bíblia fala que Deus, ele, todo final de entardecer, ele ia lá conversar com Adão e Eva. Imagina a comunhão que eles tinham, né? E talvez Deus falou diretamente com Abel e Caim, pedindo essa oferta, ou talvez Adão e Eva falaram para eles, Deus ele quer que vocês entreguem ofertas a ele. Só que essas ofertas não são de qualquer jeito, né? Tem todo um parâmetros que Deus quer que você, como que ele quer que você leve essas ofertas. E no capítulo 4 de Gênesis, versículo 7, diz assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. O que está dizendo nesse texto aqui? Né? Antes, no versículo 6, fala que Caim ele ficou triste, né? Quando Deus não aceitou a oferta que Caim ofereceu a Deus, a Bíblia fala que Caim decaiu o seu semblante, né? Só que você já viu aquelas crianças que sabem que fazem coisa errada e elas sabem que estão fazendo coisa errada? Você que é pai, você que é mãe, ou você que já tem conhecimento ou vivência com crianças, você já teve momentos assim com crianças? Que você vai lá, repreende a criança e ela sabe que ela está errada, né? E a palavra de Deus diz assim, né? A Bíblia fala que Caim ficou triste, né? Que Deus não aceitou a oferta dele. E aí no versículo 7 diz assim, Deus falando para Caim, né? Falou assim para ele: se você fizer o bem, não será aceito, né? Ou seja, Deus está querendo dizer mais ou menos assim: se você tivesse feito, Caim, o que eu pedi para você fazer, se você tivesse oferecido o que eu pedi para você oferecer, eu teria aceito o seu sacrifício, a sua oferta, né? Então, como eu falei, a Bíblia não fala que Deus pediu para eles trazerem determinada coisa. Só que, por inferência, a gente entende que Caim e Abel, eles sabiam o que eles tinham que trazer para Deus. Tanto que Deus falou assim, né, no versículo 7, se você tivesse feito bem, você seria aceito, né? Ou seja, Caim e Abel, eles sabiam exatamente o que Deus queria que eles levassem para ele. E para a gente entender melhor esse texto, eu queria que você voltasse um pouquinho, um capítulo antes desse momento aqui que a gente leu, né? Eu queria fazer mais uma pergunta para você. O que aconteceu quando Adão e Eva eles pecaram? Vamos lá. O que aconteceu, Bianca Dias da Silva Guizelli? Quando quando Eva comeu do fruto e quando Eva deu para Adão o fruto e eles comeram, o que aconteceu? O primeiro sentimento foi vergonha. Vergonha. Eles sentiram muita vergonha. Exatamente. E como eu falei para vocês, se a gente voltar no texto, quando Caim e Abel, né, voltar no texto, quando Adão e Eva pecaram, a primeira atitude deles foi a de vergonha. Eles tiveram vergonha. O que eles fizeram, né? A Bíblia fala que eles juntaram folhas de videira, né, de figueira, justamente para se cobrir, porque eles tiveram vergonha, né? E o que isso quer dizer? No capítulo 3, versículo 7 que diz isso, né? Os dois, né, Adão e Eva, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, né? Então Adão e Eva viram que eles estavam em pecado. O que eles fizeram? A gente precisa resolver essa situação. A gente está nu, né? A gente está sem roupa. A gente precisa resolver essa situação. O que eles fizeram? Pegaram folhas de figueira e se cobriram. E eles acharam que tinham resolvido o problema. Eles acharam, tá tudo certo agora, né? A gente fez coisa errada, mas a gente já resolveu, né? A gente já deu o nosso jeitinho aqui. O jeitinho brasileiro eles já deram lá, né? Só que no versículo 20 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: que na verdade Deus ele não achou essa atitude correta, e não era isso que ele queria, né? No versículo
21, perdão, diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então o que diz aqui? Que Deus, ele matou um animal, né? E com aquela pele do animal ele fez roupas para Adão e para Eva, né? Então isso tem todo um significado, meu amado, né? Não é algo tão simples assim. E isso é algo muito profundo, que quando a gente vê que Deus ele matou esse animal e fez roupas para Adão e Eva, isso queria dizer exatamente que aquele primeiro animal, né? Aquele primeiro animal que ele morreu, ele já significava o Cordeiro de Deus que viria à terra e morreria para perdoar os nossos pecados. Você vê como que é profundo? O homem se via em pecado, se via envergonhado. O que Deus fez? Deus matou um animal e ele pegou e cobriu, né, Adão e Eva, para eles não se sentirem envergonhados, não se sentirem constrangidos. E eles de fato não se sentiram, né? E isso aconteceu porque Deus, ele matou aquele animal e, como eu falei, tem toda uma simbologia. Aquele primeiro animal que morreu e que Deus fez aquelas roupas que cobriu Adão e Eva simbolizava o Cordeiro de Deus, que milhares de anos depois viria à terra e a partir da morte dele os nossos pecados seriam perdoados, os nossos pecados seriam de fato, a gente não teria mais o peso do pecado nas nossas costas, né, como Adão e Eva tinham. O que isso nos ensina, meu querido? Mas a gente não está falando de Abel, por que você voltou para Adão e Eva, né? E aí eu pergunto para você novamente, qual que era a oferta, né, de todo esse contexto que eu falei aqui? Qual que era a oferta que deveria ser oferecida por Caim, né? Se a gente vê que Abel ele matou um animal e ofereceu a Deus, vocês conseguem ver a analogia que Abel ele se inspirou, digamos assim, em Deus quando ele usou das mesmas atitudes de Deus. Deus, quando viu Adão e Eva em pecado, ele matou um animal e cobriu Adão e Eva. Quando Abel foi oferecer um sacrifício a Deus, ele fez da mesma forma. Ele matou um animal e ofereceu a Deus. E essa era a oferta que Deus esperava de Caim, né? E era justamente a oferta de um animal, que era um símbolo perfeito do Salvador. O Salvador que ele viria a morrer por nós milhares de anos depois. Só que Caim, meu amado, ele quis fazer do jeito dele. E aí que está o problema, né? E a oferta de Caim, ela se identifica com a oferta de Adão, né? Que foi aquela oferta, Adão, quando se viu em pecado, ele foi querer se esconder com figueira, né? E Abel, quando ele era um pecador, e quando ele foi oferecer a Deus, em vez de ele oferecer um cordeiro, um animal, que foi o que Deus ensinou, né, a Adão, e Adão passou para eles, não. Ele quis fazer do jeito dele. Ele quis fazer da forma que ele achava que estava certo, né? E aí ele ofereceu. Então, como o Menezes falou, ele ofereceu linho, ofereceu do fruto da terra. E o que Deus nos ensina com isso? Que Deus, quando ele matou esse animal, é que ele fez vestes novas, ele deu vestes novas a Adão e a Eva. E aí ele ensinou, né, a partir da morte desse animal, como que deveriam ser os sacrifícios. Então Caim e Abel, eles sabiam como que eles deveriam oferecer essa oferta a Deus. De fato, foi um animal, a forma que Deus havia ensinado, né? A forma que Deus gostaria que Adão e Eva e a Caim e Abel oferecessem a oferta a Deus. O que isso nos dá de lição, né? Caim, ele fez da forma que ele achou que estava certo, né? A principal lição que a gente encontra aqui, meu querido, é que Deus, ele quer estar atento, e você deve estar atento ao que Deus quer para mim e para a sua vida. Quando ele dá uma ordem para você, você não pode fazer do jeito que você acha que tem que fazer. Ah, eu sei o que eu tenho que fazer, Marcos. Sou maior de idade já, eu já sei o que eu tenho que fazer. Você tem que fazer do jeito que Deus manda você fazer, meu querido. A gente não pode fazer da nossa forma. Quando a gente fala de servir a Deus, a gente não pode
fazer de qualquer jeito. A Bíblia fala que Caim ele foi tão displicente, ele foi lá e deu, né, algo que não é algo especial, né, e algo que Deus mandou. Ele fez o que ele achou que ele tinha que fazer. E eu acho que Caim talvez na cabeça dele, nas boas intenções, né? Eu tenho aqui muito linho, eu tenho frutos da terra, eu vou oferecer a Deus o que eu tenho, né? Mas na verdade Caim ele desobedeceu a Deus, ele desobedeceu a ordem de Deus. Caiu e pensou que as próprias obras da mão dele levariam ele mais próximo de Deus, né? E na verdade ele se esqueceu do que Deus tinha mandado para ele. Ele se esqueceu que Deus tinha mandado ele matar um cordeiro, matar um animal e oferecer a ele. Mas ele quis fazer da forma dele, né? Isso nos dá uma lição. Meu querido, não faça a obra de Deus de qualquer jeito. Deus ele quer que a gente façamos a obra dele da forma correta. E ele não quer que a gente façamos o que nós queremos fazer, né? E a Bíblia diz, né, nos textos aqui, justamente isso, que para nós sermos salvos, não requer sacrifícios humanos, né? Muitas vezes Abel a Caim deve ter tido tanto trabalho para fazer aquela oferta a Deus, mas não era aquilo que Deus queria da vida dele, né? E por que Abel, ele era um herói da fé? Porque ele teve fé no que Deus tinha pedido para ele, porque Deus falou: eu quero que você ofereça um cordeiro, um animal, e ele teve fé que aquela era a oferta correta que deveria ser feita, né? Então ele creu no que Deus mandou para ele, né? Ele creu que o sacrifício daquele animal era a oferta perfeita que Deus queria da parte dele, né? E aí a gente começa a ver os erros de Caim, né? Ele deveria ter feito o sacrifício que Deus estabeleceu para ele fazer. Ele deveria... Deus havia feito uma forma correta de como que ele deveria fazer as coisas. Só que ele quis seguir a ordem própria dele, né? Ele quis fazer as coisas da maneira dele. Ele não reconheceu os seus pecados, né? E a necessidade que ele tinha de ter um sacrifício de sangue para remissão dos pecados dele. Ele achou que as próprias obras dele seriam suficientes para que ele viesse a ter o perdão dos pecados dele. O que isso, trazendo para os dias de hoje, nos dá de lição também, né? Que talvez muitas pessoas acham que podem justificar os próprios erros, as suas próprias falhas, através dos seus próprios méritos, através das suas próprias ações, de ser uma pessoa boa, de praticar boas ações. Meu amado, no máximo que você vai conseguir fazendo boas ações é equilibrar, né, os seus erros. Você faz erros e aí você vai lá e faz coisas boas para, entre aspas, compensar, né, esses erros, esses pecados que você pratica. Mas eu quero te dizer uma coisa, que nada do que eu e você fazer, nada do que nós fazemos nos fará ser limpos da culpa do pecado. E apenas uma forma que a Bíblia nos fala que nós podemos nos ver livres do peso do pecado, que muitas vezes deixa nós tão tristes, nosso coração pesado. Apenas uma forma em que essa culpa dos nossos erros pode ser perdoada. Não é por boas obras, não é por coisas boas que a gente faz, por doações, não é, meu querido. Apenas o sangue do Cordeiro de Deus, ele é o único que pode nos purificar, nos limpar de todo o pecado. A Bíblia nos ensina que é pelos méritos de Jesus Cristo que hoje nós temos a certeza de ser salvos, a certeza da salvação. E que eu e você só podemos ser perdoados dos nossos pecados se nós recebemos esse sacrifício de Jesus na cruz. Meu querido, não existe atalho, não existe coisa que eu e você pode fazer para ir para o céu. Eu vou ser um cara bom, eu vou ser um cara bonzinho. Não adianta. Tudo isso que você vai fazer, pode tentar equiparar com as coisas ruins que você faz, mas isso não vai te limpar e te purificar diante de Deus. A única coisa que te purifica, que me purifica da parte de Deus, é nós crermos no sacrifício de Jesus por nós. Dito isto, a palavra de Deus nos ensinou essa noite
através de Abel, através do nosso primeiro herói da fé, duas formas com que você pode fazer com que suas ofertas sejam aceitas por Deus e que Deus possa aceitar as suas ofertas. Primeira, é você dar a oferta de coração. Deus ele vai sondar o seu coração, ele vai saber de fato se você está dando de coração aquela oferta. Deus ele vai saber se você está dando o melhor do seu para ele. Ele vai saber se você está dando o melhor do seu tempo, o tempo que você tem livre, o tempo que você tem sobrando, você acha oportunidades de fazer a vontade dele. Deus ele conhece seu coração. Às vezes você pode e eu podemos nos transparecer na igreja que nós somos santos, que nós fazemos a obra com excelência, mas a única pessoa que de fato sabe se você está fazendo de fato com excelência a obra do Senhor é Deus. Deus que ele conhece o coração e conhece as suas intenções. E Abel nos ensina a dar o melhor de nós para Deus. Em segundo lugar, a segunda lição, que a palavra de Deus nos ensina através de Abel, de como que nós podemos fazer nossa oferta chegar a Deus e ele aceitar a nossa oferta, é de fato nós fazemos o que Deus pede para nós fazermos. Deus ele pediu para Caim e Abel oferecerem um sacrifício de sangue, oferecerem um animal para que o pecado deles fossem perdoados. E Abel ele seguiu à risca o que Deus pediu para ele. Abel foi lá, sacrificou o melhor animal que ele tinha e ofereceu a Deus em holocausto. Mas Caim não. Caim ele quis fazer o que ele achou que tinha que fazer. Ele não se importou com a obra remissora. Ele não se importou que ele era pecador e que a única forma dos pecados dele serem perdoados era através do sacrifício de um animal. Ele achou que ele tinha as razões dele e ele achou que o que ele fez é certo. Ele se apoiou nas suas próprias convicções. Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Então que você possa essa noite ter essa consciência que se você oferecer o melhor a Deus, o melhor que você tem a Deus, e se você fizer a vontade dele, se você de fato acreditar que o sangue te purifica do pecado, Na época de Abel, ele era salvo e perdoado se eles matassem um animal. Mas hoje, qual que é o sacrifício que Deus espera da minha e da sua vida? É de fato nós recebermos o sacrifício de Jesus Cristo e acreditarmos que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, onde ele sofreu, onde o sangue dele foi todo vertido naquela cruz, todo aquele sacrifício, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, tudo que ele sofreu na cruz foi para nós termos hoje a certeza de vida eterna. E Deus ele quer apenas que você aceite a Jesus Cristo como seu Salvador e tenha certeza que é através do sacrifício do seu Filho Jesus que hoje nós temos a condição de morarmos no céu. E através desse sacrifício nós possamos prosseguir, em conhecer, em seguir aos seus passos, porque aceitar a Jesus não é somente você ir lá e falar eu aceito a Jesus e vou para o céu. Aceitar Jesus é muito mais do que você falar um sim, do que você ter momentos em que você chora na presença de Deus. Você receber ao Senhor Jesus, ele passa pela metanoia, pela mudança da sua vida, pela mudança dos seus hábitos, pela mudança do seu pensamento. Você pensar como Deus pensa, você agir como ele quer que nós agimos, andando nos seus passos, seguindo a sua palavra. Amém? Que você possa essa noite ter essa reflexão e que nós possamos aprender com a palavra do Senhor. Aprender através desse nosso primeiro exemplo de fé, esse nosso primeiro herói da fé. Ele morreu, só que a palavra de Deus diz que mesmo morto, ele continua falando. Abel morreu, mas os ensinamentos, a Bíblia diz assim, que embora esteja morto, por meio da fé ele ainda fala. Abel ele morreu, só que o ensinamento que Deus deu a partir da vida de Abel, ele percorreu milhares e milhares de anos. E hoje nós estamos aqui em São Paulo falando do que Abel, nosso primeiro herói da fé,
viveu e ele morreu e nos deixou uma lição de que nós devemos oferecer o melhor para Deus e sempre fazermos a vontade dele. Amém? Lembrando que o que você oferece é com quanto amor você oferece e o quanto você dá ouvidos para o Senhor, o quanto o seu coração está disposto a entender o que o Senhor quer. Não adianta a gente dar aquilo que a gente acha ou aquilo que a gente pensa que é bom. A gente tem que estar disposto a ouvir o que o Senhor quer de nós, né? E nunca desperdiçar os nossos dons, desperdiçar os nossos talentos, mas sempre entregar nas mãos de Deus, sempre estar apto a entender o que Ele quer, para entregar sempre da forma certa. Amém. Bom, meu querido, meu amado, espero que vocês tenham gostado da nossa série de heróis da fé do livro de Hebreus 11. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha tirado lições, como eu tirei, né? Lições sobre a vida de Abel, para a minha e para a sua vida. Eu tenho certeza que a partir de hoje as suas ofertas não serão mais rejeitadas pela parte de Deus. Basta você seguir os passos que Abel nos ensina nessa noite, amém? Queria orar com vocês essa noite para nós encerrarmos e que você possa levar para a semana esses ensinamentos, amém? Senhor Deus, meu Pai, na Tua presença nós queremos Te louvar por essa palavra, Pai. Queremos Te louvar porque através do sacrifício de Abel, o nosso primeiro herói da fé, em que nós vamos estudar, através desse sacrifício nós podemos, Deus, ter diversos ensinamentos para nossas vidas, Pai. Deus, eu quero Te pedir que cada jovem, que cada adolescente que está ouvindo essa live, que cada adulto possa ter a consciência que Deus, Ele sonda os corações, Ele conhece, Ele sabe, Ele quer que eu, você, que nós entreguemos o melhor de nós para Deus, para que nossa oferta possa ser aceita. Pai, nos dê um senso de importância da Sua obra, né? Um senso de importância de fazer a Tua obra de forma boa, de forma em que podemos nos doar o nosso melhor para a Tua obra, Pai. E Deus, e que nós possamos também, Senhor, ter ciência do que o Senhor quer. Que assim como a Caim, ele sabia o que Deus queria, mas ele quis fazer da sua própria vontade, ele quis fazer da forma que ele achava que tinha que fazer, e Deus não aceitou essa oferta, Pai. Que nós possamos ser diferentes, que nós possamos seguir o exemplo de Abel, que nós possamos ter ciência do que o Senhor quer para nós e oferecer aquilo, e obedecer a Tua obra, obedecer os Teus mandamentos, Pai. E mais importante de tudo, oferecer um sacrifício a Ti, Pai. Um sacrifício aceitável por Ti, Pai. Que o Senhor possa aceitar o nosso sacrifício, a nossa oferta a Ti. E que essa oferta venha a ser a nossa vida no Teu altar, a nossa vida, Deus, acreditando no sacrifício de Jesus Cristo, Pai. Eu quero Te pedir que, se porventura alguém essa noite, Senhor, que ainda não conhece o Teu Filho, não conhece o sacrifício, mas que talvez através dessa palavra aprendeu e quer ter essa decisão, tomar essa decisão essa noite de aceitar, Senhor. Que essa pessoa, em nome de Jesus, nesse momento, possa receber o Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha entrar no coração dela, que ela venha ter certeza, Senhor, que o Teu sacrifício na cruz, Jesus, é o suficiente e que nada do que ela possa fazer será suficiente, Senhor, para ela chegar ao céu, e nada do que ela possa fazer será suficiente se ela não receber a Ti, Senhor Jesus, como Salvador e não acreditar no Seu sacrifício. E todos aqui possam ter essa certeza, Senhor. Todos possamos sair dessa noite com essa certeza que o Senhor é o único Senhor suficiente Salvador das nossas vidas, Pai. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Seja abençoado por Deus essa noite. Amém?